Carta de Paulo Apóstolo aos Filipenses. Nós vamos ler o capítulo de número 2, do verso de número 12 até o 18. Filipenses, capítulo 2, de 12 a 18. Eu vou fazer a leitura na Nova Versão Internacional, NVI, e peço que você me acompanhe na leitura dela. Efésios 2, versículo 12 em diante diz assim: Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Retendo firmemente a palavra da vida, assim no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido e nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também comigo alegres, regozijem-se comigo, que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Bom, o apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta à igreja de Filipe, aos filipenses, ele vai explicar para aquela igreja aquilo que aconteceu com Jesus, o que foi que Jesus fez, o que aconteceu na vida dele, e ele pega Jesus e ele coloca Jesus como modelo para a gente. Ele diz, olha, tudo isso que aconteceu com Jesus, aconteceu com ele, mas é exemplo para vocês, é modelo. Então, nessa carta aqui, nós vamos perceber como o caminho de Jesus também vai se tornar o meu caminho e também vai se tornar o seu caminho, se por acaso você é discípulo de Jesus. Por quê? Porque o discípulo não é maior do que o seu mestre, e se por acaso Jesus trilhou um tipo de caminho, nós também devemos trilhar esse caminho. O caminho de Jesus, e ele é modelo na carta aos Filipenses, um modelo pelo qual nós devemos andar nesse caminho, é um caminho que todo discípulo de Jesus um dia tem que andar. E o apóstolo Paulo diz, olha, Jesus ele é o modelo, pessoal, então vocês têm a mesma atitude dele, têm o mesmo coração dele, porque Cristo, ele é o modelo, significa que o discípulo de Jesus, enquanto caminha por esse mundo, enquanto vive aqui, ele é alguém que anda como Cristo andou, ele imita aquilo que Jesus fez. Significa que o discípulo de Jesus ele faz diferença nesse mundo, significa que os discípulos de Jesus, assim como Jesus impactou esse mundo, os discípulos de Jesus também vão impactar a vida de outras pessoas que estão à sua volta. Do mesmo jeito que Jesus abençoou a vida das pessoas, os discípulos de Jesus também irão abençoar a vida de outras pessoas. Eles também serão instrumentos de Deus para mudar a história de pessoas que estão à sua volta. E a grande pergunta que a gente deveria fazer para o apóstolo Paulo é: qual foi o caminho que Jesus andou? Qual é o caminho que Jesus trilhou? Porque esse é o caminho que todo discípulo de Jesus tem que trilhar. E aqui na carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo apresenta qual foi o caminho que Jesus andou. O caminho que Jesus andou é um caminho chamado obediência. O contexto do texto que nós acabamos de ler, o contexto imediato dele, é Filipenses capítulo 2, de 5 a 11. E ali em Filipenses capítulo 2, de 5 a 11, os versículos anteriores, o apóstolo Paulo começa dizendo assim, olha, embora Jesus sendo Deus, ele se esvaziou e ele obedeceu. Então, do capítulo 2, do versículo 5 a 11, em apenas um resumo, Jesus, ele sendo Deus, ele abriu mão de ser Deus, ele se esvaziou de ser Deus e ele obedeceu. E a Bíblia vai dizer que ele foi obediente até a morte, até chegar na cruz. O caminho de Jesus era chegar na cruz. Ele disse que a missão dele seria vir para morrer. Então, em toda a vida dele, ele trilhou um caminho, e esse caminho que ele trilhou o levou à cruz do Calvário. E a Bíblia diz que ele foi obediente até chegar na cruz. Então, Jesus, o caminho que ele andou foi o caminho da obediência. Bom, e todo discípulo de Jesus também, eles vão ter que andar nesse caminho.
Só que para Jesus obedecer até a morte, ser obediente, até chegar lá na cruz do Calvário, a palavra de Deus disse que, embora ele sendo Deus, ele abriu mão, ele se esvaziou, então ele obedeceu. Significa que as pessoas que marcaram a vida de outras pessoas na história, são pessoas que em um determinado momento das suas vidas também abriu mão de alguma coisa. São pessoas que em algum momento também se esvaziaram de alguma coisa para poder obedecer. Pelo simples fato de que só obedece quem abre mão de alguma coisa. Só obedece quem se esvazia de alguma coisa. E quem não faz isso também não faz diferença na vida de ninguém, não faz diferença para as pessoas que estão no seu meio, ao seu redor. Jesus é alguém que abriu mão, Jesus é alguém que se esvaziou, Jesus é alguém que foi obediente e obedeceu até a morte. E diz o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5 em diante, dizendo que, porque Jesus fez isso, Deus exaltou ele de tal maneira que deu a ele um nome, que está sobre todo nome, não tem nenhum nome maior do que o dele, e por causa disso, um dia todo joelho vai dobrar, toda língua vai ter que confessar que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Como é que termina o contexto do versículo de número 12? Termina com obediência. E é interessante porque esse é o mesmo tema que começa o versículo de número 12 da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. O parágrafo seguinte, lá no capítulo 12, de 12 a 18, o texto começa exatamente dizendo assim no versículo de número 12. Meus amados amigos, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença. O texto seguinte, o parágrafo seguinte, começa o apóstolo Paulo convidando a igreja para a obediência. E a gente vai meditar a respeito disso. Agora, o que é interessante o texto começar com uma obediência? Se Jesus é modelo, e ele foi obediência até a morte, então logo o versículo de número 12, quando o apóstolo Paulo vai falar a respeito de um outro assunto, ele começa com o quê? Ele começa com obediência. E é interessante porque a cultura da época do apóstolo Paulo, na cidade de Filipos era uma cidade militarizada. O que tinha ali era militar romano, tinha ali a guarda do império, ali por onde você andava, você ia perceber que passava soldado romano. E quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, ele vai usar um termo que tem a ver com a cultura militar da época, porque ele vem e diz assim, ponham em ação, é coisa militar, é coisa da academia, coloquem em ação, e coloquem em ação o quê? A salvação de vocês. É uma ordem, é um imperativo. Coloque em ação, desenvolva a salvação de vocês. E é muito interessante o verbo que o apóstolo Paulo usa na língua grega, né? Que é traduzido por colocar em ação, ele é muito complicado para falar, significa katergazomai. Pode passar, vamos colocar. Katergazomai. Coloque em ação a salvação de vocês, katergazomai. É uma ordem imperativa, é uma ordem militar. Coloque em ação a salvação de vocês, katergazomai. E o que significa katergazomai? É interessante, um pouquinho até complicado o termo que na palavra de Deus, na língua grega, que significa tornar concreto e visível o que ainda é uma potencialidade. Eu vou repetir. Katergazomai é tornar concreto, visível para todo mundo ver, aquilo que ainda é apenas potencial. Mas que coisa complicada. Mais um exemplo, você imagina assim, uma mina de ouro, o pessoal de Minas Gerais, né, então, sabe do que eu estou falando, que já morou em BH, naquelas regiões que até hoje tem minas, sabe do que eu estou falando. Bom, tem uma mina lá, aquela mina tem potencial. O ouro é alguma coisa assim muito valiosa. O ouro é um minério valioso. O problema é que enquanto ele está no solo, enquanto ele está na terra, enquanto ele não é descoberto, enquanto ele não é trazido à tona, bom, ele não vale nada. Ele é apenas potencial. Você olha para aquela mina, para aquele pedaço de terra e diz assim, aqui tem um potencial para ter ouro. Mas não é visível. Não é concreto.
Porque o ouro ele só tem valor quando ele é retirado do subsolo e ele vai para o mercado e pessoas começam a comprar e outros começam a vender. Aí sim ele é um produto que tem valor, mas enquanto ele não está no mercado, enquanto ele não está sendo comercializado, ele apenas é uma potência. Tem uma potencialidade. O ouro que estava lá no solo, lá na mina, é uma potencialidade valiosa, mas ele só pode realmente ter valor concreto, visível, se ele se tornar real, se ele sair da terra e se ele vier à tona e estiver na mão de alguém para comercializar, para vender ou para comprar. Então, a primeira explicação é tornar concreto. A segunda é executar um plano aprovado e com recurso necessário. Opa, o mesmo termo, katergazomai. É tornar visível, concreto, aquilo que ainda é potencial. Ou então, uma segunda tradução, executar um plano aprovado e com recursos necessários. Aí a gente traduziu para o português, coloque em ação. Coloque em ação. Bom, você já trabalhou numa empresa? Ou você vai fazer um projeto de mestrado, doutorado, a pessoa fala, faz o projeto. Aí você chega na tua empresa, olha, fiz um projeto, eu vou plantar assim 5.000 pés de café, e você vai lá no banco, mostra para o gerente o projeto que você está fazendo. O gerente vai lá, dá uma olhada no projeto que você fez, e ele te chama um outro dia lá e diz assim, olha, aquele plano que você fez, aquele projeto que você fez, o banco gostou muito, acredita na potencialidade dele, agora falta você fazer uma coisa, colocar ele em ação. Você tem que tirar ele do papel. Agora você precisa fazer um katergazomai. Você precisa executar aquele plano que você fez, porque até agora ele tem potencial, mas ele é apenas plano. Então, katergazomai, aquilo que era plano, aquilo que era um projeto, aquilo que era apenas um potencial, agora ele precisa se transformar numa verdade, ele tem que se transformar numa realidade. Tira esse plano do papel. Katergazomai, tira esse plano da prancheta. Então, quando na antiguidade, na época do texto bíblico, quando alguém falava assim, eu tirei o ouro da mina, ele falava assim, katergazomai, do solo. Eu tirei alguma coisa lá do solo. Quando alguém falava assim, antigamente, na época do texto bíblico, olha, eu tenho um plano, e esse plano tem potencial, e ele colocava esse plano em ação, era katergazomai. Aquele plano, aquele projeto que era potencial, bom, agora eu quero colocar ele em ação, preciso sair, tirar ele do papel, katergazomai. Bom, esse é o termo que o apóstolo Paulo usa para falar da palavra salvação. Paulo está falando, usando o mesmo termo, para dizer para a gente assim, coloque em ação a salvação de vocês. Um problema que nós temos é que a gente não entende salvação. O que é salvação, afinal de contas? Que definição que você traz para esse termo salvação? Você tem salvação? Você é alguém que pode dizer assim, eu sou salvo? Afinal de contas, quando você vai falar a respeito de salvação, você está falando a respeito do quê? Que verdade que tem nisso para você? Então, antes de compreender como é que o apóstolo Paulo quer aplicar isso para a nossa vida, a gente precisa entender o que é salvação. Você sabe explicar o que é salvação? Eu vou tentar explicar, tanto é que coloquei no papel. Salvação é uma realidade interior que é instalada pelo Espírito Santo na vida de um homem, de uma mulher que compreendeu quem Jesus é. Salvação é uma realidade que está dentro de uma pessoa que foi colocada ali pelo Espírito Santo, quando um homem ou uma mulher compreende quem é a pessoa de Jesus. Salvação. Afinal de contas, o que é salvação? Salvação é uma realidade interior que é instalada pelo Espírito Santo dentro de um homem, de uma mulher, quando ele compreende quem Jesus é e compreende o que ele fez lá na cruz do Calvário. Quando uma pessoa compreende quem Jesus é, quando uma pessoa entende o que ele fez na cruz do Calvário, o Espírito Santo de Deus instala dentro dele
a salvação? Pastor, como é que nós definimos salvação? Sozo, no grego. Salvação é quando alguém compreende que Jesus é quem ele disse que era e compreende o que ele fez lá na cruz do Calvário. E porque compreende quem ele é e o que foi que ele fez. A pessoa que entendeu tanto que Deus ama ela, que se rende a esse amor de Deus demonstrado lá na cruz do Calvário. E a Bíblia Sagrada diz que nesse mesmo instante, nesse mesmo momento, a pessoa que compreende e crê, ela é selada pelo Espírito Santo, que é a presença de Deus na vida dela. E esse selo pelo qual ela foi selada se torna uma garantia que, embora os pés dessa pessoa estejam nesse mundo, ela pertence ao reino dos céus. E agora, dentro dela, existe uma outra realidade que nós chamamos a realidade de salvação. Ela pertence a Deus, ela pertence ao reino de Deus. Por quê? Bom, porque agora ela tem salvação. Significa que quando os olhos dessas pessoas se fechar aqui nesse mundo, eles vão se abrir na eternidade diante de Jesus Cristo, e é isso que a Bíblia chama de salvação. Pastor, complicou. Não complicou, meu irmão. Todo esse livro aqui é escrito para você compreender quem é Jesus e o que foi que ele fez. E quando você entende o que foi que Jesus fez e quem ele é, e você crê em quem ele é e crê naquilo que fez, uma realidade é instalada dentro de nós pelo Espírito Santo, para garantir que você é salvo e que vai chegar nos lugares celestiais. Há uma realidade dentro de nós. Agora, qual é o problema? Essa realidade que está dentro de nós, que nós chamamos de salvação, não faz parte do nosso estilo de vida. Essa realidade que nós chamamos de salvação, nem sempre faz parte das nossas práticas diárias como discípulo de Jesus. A pessoa diz que é salva, e pode até ser salva mesmo. A realidade da salvação está dentro dela, mas ninguém percebe, ninguém vê. Não é visível para aqueles que estão em volta dela. E por que que não é visível? Por causa do jeito de viver, por causa do estilo de vida. E a pessoa que o seu estilo de vida não torna visível, não parece que ela é salva, ela não faz diferença nesse mundo, ela não faz diferença às pessoas que estão à sua volta. Ela é salva. A salvação é uma realidade que está dentro dela. Só que não é visível. Só que não é concreta. Nós somos homens e mulheres salvos por Jesus Cristo, mas no dia a dia nem parece que é. Um monte de gente que diz que é salvo, que vai para o céu, mas no dia a dia, dentro de casa, nas relações pessoais, nem parece que é. E não estou dizendo que não é salvo. Eu estou dizendo que nem parece. E não parece porque, bom, pelo jeito que fala, pela vida que leva, pelas relações, pelas amizades, o jeito, o estilo de vida da pessoa, não fala nada que a salvação habita no interior dela, que tem uma realidade nova habitando no seu interior. Por isso o apóstolo Paulo vem e usa o imperativo militar dizendo assim: coloque em ação a salvação de vocês. Coloque em ação. A salvação já é uma realidade na sua vida. Ela é uma realidade no seu interior. Agora deixa essa salvação, que é uma realidade dentro de você, se transformar no teu estilo de vida, catergazomai. Deixa ela se tornar visível, perceptível. Deixa essa salvação que está dentro de você transformar a tua vida. Deixa a salvação, que é uma realidade que está dentro de você, transformar a maneira como você se comporta no mundo profissional, aonde você trabalha. Deixa a salvação, que é uma realidade dentro de você, transformar você com as pessoas que você vive com elas dentro da sua casa. Deixa a salvação, que é uma realidade dentro de você, abençoar a tua família.
Deixa a salvação, que é uma realidade dentro de você, ser percebível na maneira como você trata o seu marido, na maneira como você trata os teus filhos, na maneira como você trata a tua esposa, porque nem parece que aí tem salvação. Catergazomai, coloque em ação a salvação de vocês. A salvação, que é uma realidade no seu interior, ela precisa se tornar visível. Então ela tem que transformar o teu jeito de viver. Ela tem que transformar a relação que você tem com seus amigos, com o seu vizinho, com a rua. Deixa ela transformar você na maneira como você lida com as pessoas, na maneira como você lida com o dinheiro, na maneira como você lida com teus irmãos. Deixa a salvação, que é uma realidade que está dentro de você, se tornar visível, algo concreto. Porque já é uma realidade dentro de você. Então deixa a salvação, que é uma realidade dentro de você, ganhar forma, tomar tipo, no jeito que você vive. Porque se ela fizer isso, vai transformar as pessoas que estão à tua volta. Já na igreja de Filipe, irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo: obedeçam. Vocês são salvos. Mas catergazomai não está sendo concreto, não está sendo visível. Tem potencial para chegar para fora e transformar as pessoas à tua volta, a maneira como você fala, a maneira como você lida com as coisas, mas você é salvo, essa realidade está aí dentro, mas nem parece que você é salvo. Deixa ela mudar o teu jeito. E o apóstolo Paulo, então, usa esse termo militar. E é interessante porque ele diz assim, catergazomai, deixa a palavra de Deus mudar você, mas ele vai dizer, com temor e tremor. O que vem na sua mente quando você olha para aquele texto assim e vê assim, ó, temor e tremor? Quase sempre quando nós olhamos para esse termo, né, temor e tremor, dá a ideia de medo, né? Vai lá, coloque em ação, deixa a salvação, essa realidade de vida que está no teu interior, se tornar visível, algo concreto, mas faça isso com temor e tremor. Quase sempre quando esses termos aparecem juntos, as pessoas pensam assim, bom, ele está falando ali de medo, mas não é o sentido de medo aqui na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Por quê? Porque ele está dizendo... irmãos, eu sei que vocês obedecem na minha presença, mas também obedecem na minha ausência. Por quê? Bom, porque é assim. Quem obedece por medo, só obedece porque sabe que o outro pode perceber, que o outro está olhando, que o outro está por perto. Então a pessoa obedece por medo porque o outro está vendo. Só que o apóstolo Paulo não está falando disso. Ele está dizendo, irmãos, eu quero que vocês obedeçam. Quer eu esteja presente, quer eu esteja ausente, e façam isso com temor e tremor. E o sentido aqui da palavra temor é reverência. Coloque em ação a salvação de vocês, catergazomai. Torna concreto, visível, para todo mundo perceber que essa realidade que está dentro de você também guia a tua fala, o teu comportamento, a maneira como você lida com esse mundo, a maneira como você lida com as pessoas, mas façam isso com reverência. Seja reverente. Porque se você compreendeu que Jesus, embora sendo Deus, abriu mão de ser Deus, esvaziou-se de si mesmo e obedeceu até a morte, que ele abriu mão das suas prerrogativas divinas, virou homem e como servo e foi obediente até a morte, se você viu que ele fez isso para te dar a salvação, agora com reverência, como discípulo de Jesus, seja reverente. Seja reverente ao amor demonstrado por Deus lá na cruz. Irmão, não é para obedecer por causa de medo. Aqui o sentido de reverência é eu vou obedecer por constrangimento. Eu vou colocar a minha salvação em ação, eu vou tornar ela concreta, alguma coisa visível. Porque eu sou constrangido quando eu percebo tanto que Deus me ama. Não é porque eu tenho medo, mas é por constrangimento. Então eu vou ser reverente.
Então, coloque a salvação de vocês de forma constrangida, reverente, por aquilo que Jesus fez, pelo amor de Deus demonstrado na vida de Jesus Cristo, mas façam isso também com tremor, de forma séria, que é o sentido de tremor. Resumindo, é assim, meu irmão, leva Deus a sério, filhão. Esse negócio de salvação aí, ficar tocando na vida com a barriga, falando o que você quiser, comportamento do jeito que quiser, leva Deus a sério, filhão. Coloque essa salvação em ação. Deixa ela ser visível. Façam isso com reverência, por constrangimento. Mas faça isso com seriedade. Desenvolva a sua salvação no dia a dia, reverente e bastante sério. Pega essa realidade que está dentro de você, que é a salvação que Jesus veio para te dar, e faça dessa salvação um estilo de vida. De forma reverente, constrangido e de forma séria. O apóstolo Paulo está dizendo assim aqui na carta aos Filipenses: irmãos, coloque a salvação de vocês em ação na sua vida, no seu jeito de viver. Deixa ela concreta nas tuas relações pessoais, deixa a tua salvação ser visível na maneira como você lida com o dinheiro, como você lida com esse mundo, como você lida com todas as coisas que esse mundo pode te oferecer. Faça isso com reverência, por temor, constrangido, mas leva Deus a sério. Começa a levar Deus a sério na sua vida. Por quê? Bom, porque essa é a missão que Deus te deu. Se existe uma realidade dentro de você chamada salvação, por que ela não é percebida? Coloca a tua salvação em ação, traz ela à tona, por que não é vista? Ela ainda é projeto ainda? Catergazomai, ela ainda é o quê? Um projeto? Um plano para o ano que vem, você vai ver. O ano que vem, a gente começou agora o ano. E o apóstolo Paulo está dizendo, você precisa começar a levar Deus a sério. Agora, Deus não está te pedindo uma coisa que é impossível da gente fazer. Por dois motivos. O primeiro motivo é porque é realidade. Você é salvo, amém, irmão? Há uma realidade dentro de você que se chama salvação, no nome de Jesus, amém? Agora as pessoas têm que ver isso. Esse negócio tem que sair do papel. A gente está falando que andar com Deus é testemunhar na vida que a gente realmente anda com Deus. Não adianta você falar que é salvo, mas no teu dia a dia ninguém percebe isso. Não adianta você falar que tem uma realidade chamada salvação no teu interior, mas nas relações não é visto, não é percebido. Está na hora de começar a levar Deus a sério. E a gente pode sim ter um estilo de vida diferente, irmãos. E só não tem um jeito de viver diferente quem não quer. E por dois motivos. Primeiro, que já é uma realidade dentro de cada um de nós, a salvação que Deus veio para nos dar por meio de Jesus Cristo. Você está dizendo amém porque a salvação está no teu interior, amém? Mas a gente tem que perceber, filhão. Isso aí tem que ser visto. Se já é realidade, então tem potencial. Dá para sair do papel. Dá para ter uma conversa com os teus filhos e os teus filhos falar para mim, pastor, meu pai é crente, a minha mãe é crente. Dá para ter uma conversa lá com o casal de namorado e dizer, pastor, nosso amor é amor de gente de Deus. A gente sabe qual é o limite do nosso namoro. Nosso namoro é cristão. Porque nós levamos Deus a sério. E essa realidade de salvação, ela não é apenas realidade dentro. Começa a levar Deus a sério. Então, é possível ter um jeito de viver diferente. Porque já é uma realidade que habita dentro de nós, porque nós somos salvos. Agora, por que nós podemos tirar isso do papel? Por causa do texto seguinte, do versículo de número 13, que vai até o 14. Vamos ler comigo? Pois é Deus...
a gente não está sozinho. É possível ter um jeito diferente de viver, porque há uma realidade dentro de nós e porque a Bíblia Sagrada diz que Deus efetua em nós tanto o querer como o realizar. É o próprio Deus quem nos ajuda a colocar em ação, em prática, nos ajuda a tornar visível, percebível, concreto, essa realidade que tem dentro de nós, mas que não é vista e que não é percebida na nossa vida. Deus, irmãos, nos ajuda. Aquilo que é potencial pode vir para a realidade. Irmãos, acontece uma coisa no nosso meio às vezes. Quantas vezes as pessoas já não se aproximou de mim para dizer, pastor, eu não sei não, mas aquele irmão lá não é salvo. Pastor, aquele irmão tem uma atitude, ele tem umas conversas, aquele irmão não é convertido, não tem salvação dentro dele. Eu não consigo falar, de vez em quando eu penso, mas não falo, porque depois que você fala, saiu da boca, não é seu mais. Mas a maior parte, irmãos, eu fico pensando assim, não, a salvação é uma realidade dentro dele. É uma realidade lá no seu interior. Tanto é que ele está aqui domingo após domingo. Ele lê a Bíblia, ele ora, porque ele sabe que dentro dele tem um potencial. O problema é o estilo de vida, o problema é o jeito. Agora a Bíblia diz assim, Deus nos ajuda. O Senhor nos ajuda. E como é que Deus faz isso? Deus efetua, Ele nos energiza. O verbo ali, efetuar no grego, hoje eu trouxe um monte de grego aí, né? É o verbo energel, porque é importante, porque o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, Deus coloca energia em você. Ele te capacita, se você quer que essa realidade que habita o seu interior, que é a salvação, que ela se torne concreta, percebível, o Senhor te energiza, Ele te capacita, Ele vai te dar o recurso para que isso se torne concreto. Energel é a palavra no português que nós usamos para energia. Então o apóstolo Paulo, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, irmãos, é Deus que energiza a gente. Há uma realidade aí dentro, se você quiser que essa realidade venha à tona, o Senhor te capacita, Ele vai te energizar. Porque Ele vai colocar o querer e o efetuar dentro de você. É Ele que vai te dar força para que isso não seja uma realidade que não é vista, que não é percebida. Ele vai energizar para que essa realidade que tem dentro de você se torne algo concreto do lado de fora para todo mundo ver. Deus vai fazer isso, vai tornar visível, sólido a salvação. É Ele quem te energiza. É Deus que te capacita. É Ele que vai usar o teu querer e o teu efetuar. Se dentro da gente tem um negócio chamado salvação, se essa realidade está lá, e eu quero que essa realidade que está dentro de mim, chamada salvação, que ela venha para fora, que seja vista na maneira como eu trato o meu irmão, que seja vista na maneira como eu trato a minha esposa, que seja na vista como eu lido com o meu bolso, que seja vista na maneira como eu lido com esse mundo. Se eu quero que essa realidade venha à tona, que ela seja concreta, percebida, a palavra de Deus vem e diz, Deus vai te energizar, Ele vai te capacitar, Ele vai te ajudar, você não está sozinho nessa não. Ele vai agir na tua vida para essa realidade que está dentro de você, também esteja do lado de fora para todo mundo ver. Também esse versículo é um perigo. Já foi usado para mim esse versículo. O camarada chegou para mim e falou assim, pastor, eu estou querendo divorciar da minha mulher. Eu falei, irmão, que negócio que é esse? Falou, pastor, eu estou com esse desejo dentro de mim, e a palavra de Deus diz que é Deus quem cria em mim o desejo. E o efetuar, falei, é? Quer dizer que você está com vontade de divorciar, e como é Deus quem efetua o querer então foi Deus. Deus colocou no teu interior o querer abandonar a tua família, foi Deus. Porque se você pegar ele isolado, fora do contexto, bom, é óbvio. Qual é o contexto dele? O contexto é, coloque em ação a salvação. Coloque em ação, torne concreto a salvação de vocês. E Deus te capacita. Coloque energia, te dá poder para fazer essa realidade que está dentro de você vir à tona, ser percebido,
por todo mundo. Aí tem um monte de gente que olha e fala assim, ó, pastor, eu até ia lá, mas não fiquei com vontade. A Bíblia diz que Deus é quem coloca a vontade dentro da gente, que coloca o querer. Então, assim, como eu não estou querendo... Ó, pastor, eu ia fazer, mas eu não fiz, porque Deus não me deu vontade, e a Bíblia diz que é Deus quem coloca essa vontade dentro da gente, o querer dentro da gente. Mas o contexto é, coloque em ação a salvação de vocês. E aqui nós temos 2 imperativos, né? Pode passar, 2 imperativos, passa mais um, isso. Não passou. Mas, se você percebeu, versículo 12, se você não fechou a sua Bíblia, tem um imperativo, né? Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, coloque em ação, ponha em ação. Bom, isso aqui é um verbo que está no imperativo. Aí nós chegamos ali, no versículo de número 13, e vai dizer, pois é Deus quem efetua. Bom, também imperativo. Aí os estudantes de teologia, os que já estudaram a língua grega comigo, e aqueles que ainda vão estudar, eu tenho um imperativo aqui, eu tenho outro imperativo aqui. Bom, e o que tem no meio? Eu tenho sempre que perguntar. Se eu tenho um imperativo aqui, eu tenho outro imperativo aqui, eu pergunto, o que tem no meio? Bom, o que tem no meio? No meio tem assim, é Deus quem efetua em vocês o querer e o efetuar. É Deus quem faz isso. E se eu quero colocar a minha salvação em ação, se eu quero que a minha salvação seja evidente, se eu quero que aquilo que está dentro de mim se torne uma realidade, não está passando o slide, não? Está difícil aí? Pode passar. Se eu quero, irmãos, bom, Deus me capacita. Deus vai nos energizar. E aí ele vai dizer assim, façam tudo sem queixas e nem discussão. Façam tudo, irmãos. Pega a salvação de vocês, torna ela concreta, catergazomai. E lembra de uma coisa, é Deus quem vai agir em vocês. É o Senhor que vai agir na vida de vocês. É Ele que vai te energizar, é Ele que vai te capacitar. Agora, façam isso sem queixas. Façam isso, irmãos, sem discussão, sem murmurar. E da onde vem o poder para a gente fazer tudo isso, Senhor, sem murmurar? O poder vem de Deus. É Ele quem vai nos capacitar. E isso fica muito claro quando o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Colosso, lá no capítulo 1 da carta aos Colossenses. Vamos ler Colossenses 1, irmãos, 28 e 29, vamos lá? Nós o proclamamos, advertindo, para isso, o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, eu tenho uma missão que Jesus me deu. Qual é a missão que Jesus me deu? A missão assim, apresentar todo o homem perfeito em Cristo. E nessa missão que Jesus me deu, de apresentar todo o homem perfeito em Cristo, eu tenho me esforçado. Eu não fico lá tomando um chazinho, tomando um refri, deitado numa rede. Não, eu tenho me esforçado na missão. Eu quero apresentar a Deus todo o homem perfeito. E eu tenho me esforçado para isso. E eu tenho lutado conforme a força que atua poderosamente em mim, que vem de Deus. O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? É que a minha responsabilidade, querer que a salvação que tem dentro de mim, também faça parte do meu estilo de viver. É minha responsabilidade que aquilo que é uma realidade no meu interior, também seja concreto, visto como testemunho da pessoa de Jesus Cristo. É minha responsabilidade fazer o melhor. É minha responsabilidade, como Paulo, me dedicar. E eu me dedico, eu me esforço para aquilo que é potencial dentro de mim, que é a salvação, com temor e tremor, que isso se torna visível.
concreto. Porque Deus atua em mim, tanto no querer, como no efetuar. Eu quero ter uma nova vida, eu quero que as pessoas vejam de forma visível que eu sou discípulo de Jesus, eu quero que à minha volta as pessoas sejam impactadas, porque eu sou de Cristo, porque Deus habita na minha vida, eu quero que no meu estilo de vida demonstre que há uma realidade no meu interior. Agora, para isso eu me esforço, para isso eu me dedico, e me esforço e me dedico de acordo com o poder de Deus, que age em mim. Resumindo, é assim, irmão, essa vida mais ou menos que a gente tem, empurrando com a barriga, tem porque quer. Esse negócio das pessoas chegar para você e perguntar se você é evangélico, era desnecessário. As pessoas te perguntam porque você quer esse estilo de vida. Tem um monte de gente que não suporta mais teu jeito de viver. Na tua casa estão reclamando de você. Teus amigos estão reclamando de você. Porque você fala que é salvo, mas no teu dia a dia, no compromisso, no comportamento não parece. Não estou dizendo que você não é salvo. Catergazomai. Aquilo que é potencial, que é uma realidade dentro de você, pode vir para fora, se tornar visível e concreto. Mas você tem que querer. Você tem que se esforçar. Você tem que se dedicar. Porque é nesse instante que o poder de Deus te capacita a viver, te energiza. Termino a minha fala hoje com uma frase do Érico Veríssimo, que diz assim: felicidade é a certeza que a nossa vida não está passando inutilmente. Eu gostei muito de uma definição de felicidade dele. O Érico Veríssimo disse que felicidade é a certeza que a nossa vida não é inútil enquanto ela passa aqui nesse mundo. Eu gostei muito disso. E sabe por quê? Eu não quero viver a vida e chegar ao final da minha história, da minha biografia, e perceber que eu não fiz diferença nesse mundo. Que eu passei por esse mundo, mas não teve diferença nenhuma. Que Jesus vai me levar para o céu, a salvação está dentro de mim, mas ela nunca abençoou a vida de ninguém. Que aquilo que é uma realidade dentro de mim, só ficou dentro de mim. Não alcançou a vida do outro. Não me colocou em movimento. Não me transformou em bênção na vida dos outros. Mas era a realidade dentro de mim. Irmãos, eu não quero ter uma vida inútil. Irmãos, eu não quero desperdiçar minha vida. E desperdiça a vida quem não faz dessa realidade que tem no interior alguma coisa visível e concreta. Há um potencial dentro de todos nós, irmãos. Deus quer energizar a gente, Deus quer agir com poder sobre a nossa vida, para que a nossa vida seja um testemunho vivo do Evangelho. Mas que infelicidade, irmãos, que miséria, é ficar vivendo a vida, vendo a semana passar, dia após dia, ver o tempo passar, a gente envelhecer, e não fazer diferença nenhuma ao redor. Que tragédia que é isso. Que miséria que é isso. Que miséria. Fulano viveu e morreu. O que mais? Não, só isso. Viveu e morreu. Desperdiçou a vida. Eu não quero desperdiçar minha vida, irmãos. Se a salvação é uma realidade que está dentro de mim, ela tem que fazer parte do meu estilo de vida, fazer parte do meu pensar, fazer parte do jeito de eu agir, tem que se tornar concreto e visível, porque é isso que abençoa tudo à minha volta. Tem um potencial dentro de você, irmão, e você não pode desperdiçar a tua vida. Que infelicidade é ver a vida passar, e a vida vai passando, os dias vão passando, e a gente não fez diferença na vida de ninguém. Só passou. As pessoas não têm nada o que falar da gente. Que tragédia é isso para a gente.